Estou aqui para continuar o trabalho de responder às pessoas que têm dúvidas e que querem saber sobre a cultura, né? E frisando a vocês que eu sempre falo sobre o meu olhar, né? Sobre o que eu vivi, né? Dentro do meu grupo, dentro da minha família. E aqui observei também os de fora, né? Porque se a gente vive num grupo, a gente vai aprendendo também um pouco do outro grupo. Mas falar de propriedade só do meu. Por isso que eu fiz aquele vídeo, que acho que muita gente não entendeu, que é quando eu falei para vocês, procure cigano para saber sobre ciganos. Procure indígenas para saber sobre indígenas, judeu, muçulmano, fardi, zoroastro, porque eles vivem aquela história, não é isso? Você não pode pegar um europeu para falar com propriedade do africano. Pode ter um professor, ele pode ser um antropólogo, historiador e até conhecer muito sobre aquela cultura. Mas ele não viveu aquilo. Então, se você não tiver oportunidade de falar com os naturais, os nativos, os que professam, ou que seguem aquela religião, ou que seguem aquela cultura, porque cigano não é religião, é uma cultura, o que vocês podem fazer? Pergunta ao cigano, pergunta ao muçulmano, pergunta ao fardista. Mas se você tiver oportunidade também de perguntar a um professor, a um historiador, já que você não conhece nenhum original, você fala com eles, que eles estudaram e eles sabem falar sobre essas etnias, tá bom? Então, voltando lá, uma pergunta que a menina me fez, falou sobre o idioma, sobre a língua dos ciganos. A língua dos ciganos se fragmentou. Não existe cigano nenhum que possa chegar aqui no YouTube e dizer, eu falo os idiomas. Ele pode falar entre aquele grupo dele, tá? Porque ali dentro ele foi com o tempo, tornando vício da cultura. Porque quando ele fala o português, quando ele está aqui no Brasil, ele fala o português e está aqui há muitos anos, o que acontece? Ele pegou o sotaque do idioma no Brasil. O que acontece? Ele não vai ter mais aquela língua pátria-mãe que ele trouxe das suas diásporas. Se a gente pegar os ciganos que vieram para cá depois com Dom João, eles falam o idioma deles, mas já com uma forma bem diferente, que cada grupo criou a forma de se comunicar entre eles. Às vezes sai uma pessoa daquela etnia, né? Vai para uma festa do outro, que é da mesma etnia, chega lá e fica perdidão, cara. Porque chega lá, o cara fala algo que ele não entende. Porque ele não é cigano? Pô, mas ele é cigano, cara. Como é que ele não sabe? Porque fragmentou-se a forma de falar, a colocação verbal, porque cigano não escreve a sua história, nem tampouco escreve a língua que ele fala. O que acontece? Às vezes a gente vai lá, né? A gente vai, né, por vaidade, é só para querer aparecer também, para constar que é diferente, e coloca lá palavras que você ouve, né? Cigano nunca escreveu sua história, então automaticamente também nunca escreveu a sua língua. Cigano não permite que passe a sua língua para quem não é cigano. Lá, você vai viver com eles, você pode até aprender, prestando muita atenção, mas às vezes você vai falar, ele fala a mesma palavra com significados diferentes, porque ciganos são assim, né? Dependendo da família e da cultura vai ser diferente, tá bom? Muita gente, você vai entrar no YouTube, você vai encontrar uma opção de monografia nos PDF, tudo falando sobre os ciganos. Ah, porque os ciganos do leste europeu é Dromani, o outro é Sinti, o outro é Calon, o outro fala Xibe, o outro fala isso, é Caldeiracha, é Machuá, uma opção de forma de falar. Eles estão errados? Não. Só que eles não dominam, então eles vão lá ouvir falar daquela forma, né? Aí eles vão e escrevem, né? Lastron, né? Que é o bom caminho, e vão lá e escreve, Lastron. Caminho bom, bom caminho, né? Ele vai lá e escreve. Na cabeça dele é o que ele ouviu, Lastron. Então o que eu vou botar? Um L, um A, um CH-O, né? Um M, Lastron. Dron, D-R-O-M, Lastron. Para nós ciganos, a gente está nem aí, porque os ciganos originais não estudavam. Diferente dos judeus, né? Os judeus lá atrás, quando criou o Pentateuco, passaram a escrever a sua história. Cigano nunca escreveu a sua história. A nossa história é contada pelas outras pessoas. E por isso que a gente sempre fala. Quer saber de ciganos? Pergunte a ciganos. Olha lá, mais uma vez passando para falar isso com vocês. Agora, voltando novamente, uma menina teve aqui hoje e me perguntou sobre o conhecimento da natureza. Olha, por que os ciganos são mais ligados à natureza, assim como os indígenas? Porque somos povos realmente naturais da terra. Por que somos naturais da terra? Porque fomos discriminados de toda forma possível e até hoje o somos. Uma cigana, quando ela se veste
para agradar o seu templo, que é o seu corpo, da sua melhor forma possível. Ela bota a sua testeira, bota a sua roupa colorida, suas saionas enormes e sai pelo meio da rua. A primeira coisa que ela ouvir vai ser: optcha, qual é o centro que você trabalha? Eu também tenho uma cigana. Nada disso vai incomodar nós ciganos originais. Claro que não vai. Ao contrário, a gente recebe como uma homenagem. Mas cigano não é isso. Cigano é uma cultura que foi totalmente aleijada da sociedade. Fomos perseguidos pela igreja. A Igreja Católica foi os nossos maiores inimigos. Sofremos holocaustos terríveis, assim como os judeus. Nós sofremos pão geral, quer dizer, evaporação. Na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra se instalar, os ciganos já vinham sofrendo uma porção de agruras, assim como também os judeus. O ápice, para que vocês conheçam, foi no Holocausto, tanto dos ciganos como dos judeus. Mas antes disso, esse povo nômade, ele veio sofrendo lá atrás. É só você ver as histórias contadas, entendeu? Em livros românticos, contados não por nós ciganos, que nós não contamos, mas pelas pessoas que viram a vida do cigano. Aí você vai ver, quando fala dos miseráveis, o que é aquilo ali? Para pensar, aquilo ali eram os ciganos da época. Entendeu? Jogado naquela condição de nada, considerado bruxos, nada, sem condição a nada. Por quê? Porque somos pagãos. Os ciganos de origem são pagãos. Nenhum cigano, muitos deles se batizaram porque chegaram num país e acabaram pegando o quê? A religião daqueles que os trouxeram. O pessoal que vem com Dom João, quando chegou aqui no Brasil, dominava o quê? O catolicismo. O que eles fizeram? Se converteram ao cristianismo, ao catolicismo, que é romano, e se batizaram. Mas muitos ciganos que vieram do leste europeu, que tinham uma dissidência da igreja, que eram ortodoxos, e outros que eram muçulmanos, e outros que eram fardistas, muitos deles não, e também tem aqueles que não têm religião. A natureza e o seu sagrado são pagãos. São famílias que são pagãos. Não tem essa nomenclatura de ser batizado pelo Espírito Santo ou nada disso, porque a gente tem uma história muito mais profunda para a gente do que vocês possam imaginar. Fomos violentados, queimados, humilhados, porque somos pagãos. Nós não temos religião. Nós não temos... A religião é a sua bandeira. O judaísmo, a bandeira deles é o judaísmo como a sua religião, né? O grande Mashiach, Moisés, que eles seguem, né? Os cristãos com Jesus, né? E os zoroastristas com Zoroastra, Islã com Alá e o grande profeta Muhammad, que Alá o tem. Todo mundo tem uma religião que segue. Não quer dizer que não tenha ciganos que não sigam. Mas as origens dos ciganos não foram esse conhecimento de religião. Por quê? Porque eles eram separados da sociedade dita intelectual ou a sociedade de manobra religiosa. Nós não tínhamos essa manobra religiosa. Muitos até se converteram para poder não sofrer muito, para poder comer, beber, a sustentar os filhos, mas a maior parte que manteve o sagrado dele, a ideia dele como um povo liberto, que não ia se deixar dominar, esses se tornaram um povo saindo de uma cidade para outra, para não levar aquela coleira, né, de seguir o que o governo, o que a religião daquele local mandou. Claro que o governo, sim, as leis nós temos que obedecer, de qualquer país, isso é independente de religião. A lei, ela é fundamental para todos os homens, Deus a criou. Para nós, pelo menos para a minha família, eu estou falando por mim, o meu sagrado é Deus, é Deus do universo, o Pai de tudo, Ele criou tudo. O ar que eu respiro, né? A terra como me sustenta, a água que purifica meu corpo e o céu, o sol, né? Que esse aí me forja para me tornar uma pessoa melhor, para um dia eu poder sair desse plano. Então, essa é a ideia dos ciganos da minha etnia, não estou falando da etnia dos outros. Quando eu falar sobre ciganos, eu sempre vou falar sobre a minha cultura, sobre aquilo que eu aprendi com a minha avó, com a minha avó, entendeu? Eu nem vou mais usar muito nome mais ciganos aqui para vocês, porque realmente a língua cigana, ela sofreu muitas alterações. As pessoas misturam calão com sinti, com chibe, com uma porção de coisa. Portunhol e tudo mais. Não tenho nada contra isso, eu acho que nós estamos evoluindo, né? E acho que a língua universal, que os ciganos, como eu quero, não é uma língua que o outro não entenda. Eu quero uma língua que todo mundo entenda, que é a língua do amor.
a língua da preservação da natureza, do respeitar da liberdade do outro, e o outro saber que ele, por ter liberdade, tem também que respeitar a liberdade do oponente, mesmo que o outro não pense igual a ele, o outro tem direito de expor a sua ideia, o seu pensamento, e o seu também não pode ser jogado às traças. Essa é a ideia que eu tenho sobre esse povo, que até a data de hoje as pessoas não conhecem ainda. Nada contra o misticismo, nós somos realmente místicos. Eu até falei sobre a menina Kalim, que é do sul, que ela é alemão, né? Ela sente essa necessidade. Então não tem nada a ver a magia desse povo com religião. A magia nossa é porque nós somos ligados à natureza. Para nós comermos, para nós bebermos, nós nos jogamos dentro dessa natureza manifestada e ela nos deu sustento. Porque nós seguimos aquilo que não está nas escrituras dos Gagê, que depois nós fomos aprender, mas nas escrituras lidas, nas estrelas, dos deuses das estrelas, onde Deus criou os 4 elementos, para que você possa viver sobre esses 4 elementos e se sustentar e evoluir, para que um dia você possa sair desse plano e apresentar a Diel a tua evolução. E qual é a evolução do homem? Na minha forma de ver, a forma que eu acredito é a bondade, é a caridade, é o amor. A aceitação do outro como o outro é, sem julgamento, tá bom? Que Deus, né, na sua infinita bondade, que é Diel, dono de tudo, de todo o universo, não importa que religião que você tenha, siga, seja fiel àquilo que você acredita e seja fiel a você, tá bom? E que Deus, Diel, né, Alá, Deus que você seguir, abençoe você profundamente. Xalá.